Olá, amigos. Bom dia para vocês, independente do nosso horário ou o horário que vocês estão vendo o vídeo. Este é o horário que estamos gravando o vídeo. Estamos na manhã de domingo, numa bela manhã ensolarada deste belo horizonte. Estamos aqui hoje trabalhando, aliás, estamos trabalhando, na maioria das vezes, as colocações do irmão José. E hoje nós vamos trabalhar o livro Pai, perdoa-lhes, capítulo 55, ainda hoje. Só de falar ainda hoje, se atentem, porque ele está dizendo para nós do momento. Ele não está falando de procrastinação, não está falando de adiamento, não está falando de tempo que passou, ainda hoje. Olha lá, é inegável que o homem encarnado ainda não possui espiritualidade bastante para viver apenas dedicando-se aos assuntos do espírito. É inegável que nós ainda não temos condições de viver apenas os assuntos do espírito. Todos nós sabemos disso. Então, nós estamos fazendo movimentos de melhora, movimentos de mudança, movimentos de luta. É inegável que não conseguimos ainda fazer só a luta pelas questões espirituais. As questões materiais ainda nos envolvem. Tá claro? E aí ele diz assim, não obstante, a pretexto das limitações que revela, não deve continuar fazendo concessões à vida imediatista, chafurdando-se no erro. Olha bem, a palavra chafurdando-se é revolvendo, remexendo, revirando o erro. É inegável que a gente precisa fazer mudanças, tanto que ele diz, não obstante, a pretexto das limitações que revela, não deve continuar fazendo concessões à vida imediatista, chafurdando-se no erro. Olha, a gente precisa de fazer movimento diferente, parar de justificar a repetição de erros. Parar de justificar, olha, em função das revelações que aparecem para nós, nós não podemos conceder à vida imediatista aquelas questões de passado, não podemos ficar presos àquelas questões que a gente fez, se envolvendo nos erros e ainda justificando. Por que a gente está naquilo ali? Lembram? Quando nós fazemos referência, já fizemos várias referências, a gente está apenas reprisando sobre a casa mental. Lembram? Quando a gente faz referência à casa mental, que o André Luiz descreve para a gente no mundo maior, vocês vão lembrar disso? Quando a gente fala lá da superconsciência, da consciência e do inconsciente, quando ele fala em chafurdar no erro, não ficarmos revirando situações que aos poucos a gente vai tendo acesso do nosso passado. Sair desse movimento. Então hoje, vamos pegar o texto. A pretexto das limitações que revela, porque todos nós estamos recebendo inúmeras revelações. Não devemos continuar fazendo concessões à vida imediatista. Ah, mas eu quero isso, a minha consciência me propõe uma caminhada imediatista. Eu quero conquistar hoje, eu quero conseguir hoje, eu tenho que tirar a forra com o outro, eu tenho que colocar aquilo que eu acho naquele momento. Eu estou dando vazão ao meu inconsciente passado. Eu estou dando vazão ao meu inconsciente profundo. Então, quando no parágrafo anterior ele coloca, é inegável que o homem encarnado ainda não possui espiritualidade bastante, nós ainda não conseguimos fazer esse movimento de meta. Não conseguimos fazer esse movimento aqui, ó, de valorizar tudo que a gente deseja
no campo espiritual. Porque aqui, conforme coloca André Luiz para nós, lá no capítulo 3 do livro No Mundo Maior, em Casa Mental, nós ainda não conseguimos fazer esse movimento. Não conseguimos. Por isso que inúmeras vezes a gente vai acessando o inconsciente profundo, chafurdando-se em situações errôneas que a gente já tem envolvimento com o passado, que é o que a irmã Dufour coloca para a gente no livro Reforma Íntima Sem Martírio, falando a respeito do homem velho no capítulo 13. A gente deve a amizade. Por quê? Amizade significa reconhecer que eu tenho enganos, reconhecer que eu tenho vivências, reconhecer que eu tenho lutas, para fazer movimentos diferentes aqui. E não ficar negando o passado. Mas agora é momento de mudança. E esse momento ainda hoje. Tá claro? Aí ele diz assim: sem determinação e coragem, não há quem consiga romper com o passado, caminhando em direção ao futuro. Sem determinação e coragem, não há quem consiga romper com o passado, caminhando em direção ao futuro. Determinação e coragem significa: sai da posição em cima do muro, sai dessa posição. Investe em si mesmo, investe na sua espiritualidade, investe no seu estado íntimo, investe. Sair dessa posição de em cima do muro é a gente atender uma colocação de João no Apocalipse, quando ele coloca para nós, escrevi Mateus aqui, João no Apocalipse, quando ele coloca para nós, no capítulo 3, nos versículos 15 e 16, ele coloca para nós que Deus vomitará os mornos. É muito interessante essa colocação. Ou seja, ficar em cima do muro não nos atende, não nos atende. Quando ele fala, Deus vomitará os mornos, ele está dizendo para nós, saiamos de cima do muro. Saiamos de cima do muro. Sai da vida mais ou menos, sai da postura mais ou menos. Ora serve, ora erra. Ora ajuda, ora agride. Sai dessa posição, sai do mais ou menos. Ele fala assim, na colocação de Apocalipse, ele coloca para nós assim, como não és frio nem quente, és morno. Olha que interessante. Vocês, ainda que eu erre em alguma colocação, acompanhe a passagem que está aqui. Como não és frio nem quente, és morno, Deus vomitará os mornos. Ele sabe que nós estamos caminhando em cima do muro. Nós chegamos a um ponto de ficar em cima do muro que a gente encontra, inclusive, pessoas que estão adiando para outra encarnação. Gente, olha, não, isso aí eu não dou conta, não, eu vou deixar para a próxima. Sair dessa posição. Por que eu estou dizendo isso? Hoje é o melhor momento que nós temos de caminhar. Hoje é o mais seguro movimento que nós temos de luta. Hoje é a melhor possibilidade que temos, segundo as amizades que encontramos, segundo o caminho que estamos trilhando, segundo a proteção que a espiritualidade está nos oferecendo, segundo o discernimento que estamos recebendo, as possibilidades de mudarmos de postura. Hoje é o melhor momento. Hoje. Por isso que ele propõe hoje ainda. Agora, se ficarmos, eu vou deixar para outro. Não, olha, já tem 3 anos que eu estou trabalhando, eu vou dar uma descansada, eu não estou aguentando mais esse negócio de toda semana a gente ir para a reunião, a gente faz aquela atividade. Sai de cima do muro, sai. Deixa de ser uma pessoa mais ou menos. Mas o que é uma pessoa mais ou menos? Você pergunta assim, e aí, fulano, como é que vai? Como é que está lá no seu trabalho? A gente está levando, né? Isso é ser mais ou menos. Você pergunta ao professor, como é que estão lá as suas turmas? Como é que estão os seus alunos?
Ah, a gente está levando, eu nem estou ligando muito não, porque eu já vou aposentar mesmo, mais ou menos. Levar a educação de forma mais ou menos. E lá na repartição pública, as pessoas lidam na repartição pública, isso aqui é serviço público mesmo. Serviço público não quer dizer que não é de ninguém. Serviço público quer dizer que é de todo mundo, é público, é público. A gente, inclusive, agride o serviço público, a gente agride, você vê a dificuldade que nós temos e caminhamos em cima do muro. A gente ainda ameaça os nossos filhos. Quantos pais? Se você não passar de ano, eu vou te colocar numa escola pública. A gente agride o serviço público, agride o profissional. Por que que nós fazemos isso? Porque somos pessoas, mais ou menos. Porque estamos caminhando mornos. Sair dessa posição de ser morno, dessa posição. Por que que nós fazemos isso? E Deus vomitará os mornos. Por quê? Porque, ora, voltando para a nossa casa mental, ora a gente atende o nosso campo de inferioridade, ora a gente atende o campo de crescimento. Ora a gente atende a inferioridade, ora a gente atende o desejo de superioridade. E Deus vomitará os mornos. E aí ele diz assim: por ser lento e gradativo, não deixes, pois, ainda hoje, de dar início ao teu processo de redenção espiritual. Como a gente sabe que esse processo aqui, é lento e gradativo, a gente já sabe que esse processo é lento e gradativo, não deixe de começar hoje. Ou seja, para de adiar. Já é lento, já é gradativo, e a gente ainda vai entrar numa de adiamento. Então, imagine qual deve ser a nossa posição de mudança. Qual deve ser a nossa posição? Vocês veem que nós já fizemos referência, quando a gente fala desse movimento de mudança, já fizemos referência em outros momentos, no livro de Guimarães Rosa, quando Guimarães Rosa, ele fala para nós no livro Grande... Ele tem várias obras, ele foi médico, escritor, jornalista, diplomata, nasceu aqui nas Minas Gerais, na cidade de Cordisburgo, mas no livro Grande Sertão Veredas, ele tem colocação interessante ali, mas eu quero pegar um nome, aliás, o livro é todo interessante, mas eu quero pegar uma colocação dele, por que surge esse livro? Por que surge o livro Grande Sertão Veredas? Imagine vocês que ele foi um dos maiores escritores do século XX, embora se dedicando também às outras áreas. Ele nasceu em 1908, um dos maiores escritores do século XX. Ele fez uma travessia no sertão. Olha, ele caminhou no sertão de Minas, aproximadamente 240 quilômetros conduzindo uma boiada. Conduzindo uma boiada por volta de 240 quilômetros, ele descreveu o sertão mineiro. Ele descreveu o sertão. Daí surgiu Grande Sertão Veredas, e aí ele vai aprofundando na obra. A partir de diálogos, de pessoas, de contatos. Aí surge o sertão, mas ele descobriu também que em meio ao sertão surgem veredas, ou seja, caminhos, estradas, vielas. Ele foi descobrindo, surgiu o livro Grande Sertão, veredas. Porque para tudo tem caminho. Imaginem vocês que nós estamos estudando isso aqui e quando o irmão José fala para a gente, ainda hoje estamos buscando caminhos. Qual o caminho que é o certo? O meu? O seu? O dele? Qual o caminho que é o certo? Cada um tem o seu caminho. Nós temos que parar de achar que é o meu jeito. A gente tem que parar com isso. Todos nós. Cada um tem o seu jeito. Cria o seu jeito. A vida, ela é sertão para todos. Todo mundo tem o seu momento de aridez.
Todo mundo tem o seu momento de escassez. Aí eu não estou falando da escassez material, eu estou falando de escassez espiritual. Todo mundo tem as suas buscas, todo mundo tem o seu terreno árido, tem o seu terreno seco, todos nós temos. Por isso, para todos nós, é um grande sertão. Mas todos nós temos caminhos, todos nós temos veredas. Então, se nós podemos fazer movimentos diferentes, por ser lento e gradativo, não deixes, pois, ainda hoje, de dar início ao teu processo de redenção espiritual. A palavra redenção significa resgate. Não deixe de dar início ainda hoje o seu processo de resgate. Aí ele diz no parágrafo de baixo: opõe-te às tuas tendências de natureza inferior. Atenção, olha bem, opõe-te às tuas tendências de natureza inferior, ou seja, volta lá na casa mental que o André Luiz propõe para a gente. Opõe-te às tendências, ou seja, sai desse movimento aqui. As nossas tendências estão todas relacionadas aqui, as tendências inferiores. Ah, mas a gente só fez coisa negativa? Não, só não. Mas a maioria sim. Porque se tivéssemos feito, a maioria fosse positivo, já estaríamos muito mais em missão do que em provação e ou em expiação. E aí olha o que ele diz: opõe-te às tuas tendências de natureza inferior e nem que seja por 1 minuto a cada dia, 1 minuto a cada dia, resiste aos apelos e sugestões negativas que te emergem das profundezas. Resiste aos apelos e sugestões negativas que te emergem das profundezas. Resiste ao que vem daqui. Resiste. Resiste à irritação, resiste à gula, resiste à mentira, resiste à apatia, resiste ao desânimo, à preguiça, à agressividade, à impaciência. Resiste a essas situações que nascem daqui. Você não começa o seu dia, você não começa com tudo isso aflorando. Durante o dia essas coisas vão aparecendo. O que ele está propondo? Resiste a isso. Resiste a isso. Se ele está propondo para que a gente resista, ele está propondo para a gente sair dos vínculos das tendências interiores, das tendências inferiores, atendermos às possibilidades interiores que estamos buscando no nosso consciente, hoje, com lucidez, com estudo, com trabalho, com dinâmica, com relacionamento, que estamos buscando hoje para alçarmos voos maiores, ou seja, espiritualização desse estado íntimo, espiritualização dessa casa mental conturbada. Está claro isso? E aí, no último parágrafo, esse livro é muito interessante porque o último parágrafo desse livro, ele sempre traz para nós, em negrito, ele dá maior ênfase naquilo que a gente quando você está envolvido com aula, eu costumo sempre nas palestras, a gente vai fazendo a colocação, você começa com o tema e você vai circulando, depois você volta. Eu dei aula no ensino médio, dei aula na Universidade Católica e depois, quando você sai desse movimento, você sempre remete. Para quê? Para a ideia não ficar perdida. Então você cita a referência da doutrina, você cita uma referência de um historiador, cita uma referência da filosofia, cita referências sociais, mas sempre remete ao início. E eu acho interessante como que o irmão José é didático. Ele vai começando as escritas dele, vai dissecando o capítulo, no final ele dá uma ênfase lá no título. E aí, como o título é Ainda Hoje, ele começa o parágrafo assim: ainda hoje começa a emancipar-te do domínio opressor da vida material. E amanhã, o que agora tantas lágrimas te custa, haverá de te ser motivo de indefinível alegria ao coração. Repetindo, ainda hoje começa a emancipar-te do domínio opressor da vida material. Hoje, começa a emancipar-te.
Começa a se libertar daquilo que ele chama de chafurdar no erro. Ou seja, de ficar revolvendo o erro. Começa a emancipar disso. E amanhã, o que agora tantas lágrimas te custa, porque tudo isso é luta, gente. Por isso que custa lágrima. Se fosse fácil, estava todo mundo já espiritualizado, evangelizado, já estava. Começa a se libertar hoje dessas situações. O que agora tantas lágrimas te custa, haverá de te ser motivo de indefinível alegria no coração. Se será para nós lá na frente motivo de alegria no coração, eu quero lembrar para vocês que existem várias formas da gente fazer esse movimento. Quando a gente se atentar para a colocação de sair da posição de morno, conforme coloca João para nós, sairmos, porque quando ele diz Deus vomitará os mornos, sairmos da posição de cima do muro, parar de atender o inconsciente profundo e o desejo de crescer, ora está cheio de vontade, espiritualizado, ajudando, e ora envolvido com as viciações, sair dessa posição. É aquela referência que a gente vem fazendo ao longo de alguns estudos, que espécie de trabalhador somos. Lembram que a gente tem feito essa referência? Nós somos trabalhadores. Trabalhadores. O que nós temos que nos atentar para o perfil de trabalhador? O que a gente precisa se atentar? Que tipo de trabalhador a gente é? Nós podemos ser trabalhador, lembram disso? Alguns já assistiram, outros não. Vamos repetir. Trabalhador que dá de si, e trabalhador que toma para si. Trabalhador que partilha e trabalhador que se responsabiliza. Trabalhador que é colaborador e trabalhador que é servidor. E aí você avalia quem é você. Avalia quem é você. Mas todos os trabalhadores são importantes. Sem sombra de dúvida, todos são importantes. Mas quem é você? Você é o trabalhador colaborador ou você é o servidor? Não precisa me responder. Não precisa me responder. É autoavaliação. Essa autoavaliação que está aqui é a avaliação que ele está propondo ali ainda hoje. Hoje, se nós estamos dando conta de aproveitar todas as oportunidades, todas, nós somos servidores. Se ora a gente aproveita, ora não, ora aproveita, ora não, nós somos colaboradores. Por quê? Porque todos somos trabalhadores da seara do Cristo. A seara do Cristo está cheia de trabalhadores. Tem trabalhador que dá de si, dá do seu tempo, dá do seu ombro amigo, dá a sua mão para ajudar a levantar o outro. Dá de si. Mas tem trabalhador que ele toma para si, ele abraça a causa, Tem uns que se envolvem com a causa, outros abraçam a causa, toma para si e abraça a causa. Tem trabalhador que partilha, ele tem uma missão que ele recebe, ele sai distribuindo um pouco dessa missão. Mas tem trabalhador que ele se responsabiliza, ele não só vai assumir com outros, mas ele se torna responsável. Então tem trabalhador que é colaborador e tem trabalhador que é servidor. Tanto que,
para entender ainda de forma mais tranquila essas colocações, nós vamos ver aqui, lá no livro Os Mensageiros, no capítulo 5 e 6, tem orientação do espírito de Telésforo. Telésforo vem de regiões extremamente iluminadas para dar uma mensagem para espíritos que estão encarnados e foram levados em sono e para espíritos que estão se preparando para retornar ao corpo físico. E essas orientações dele vão aparecer nos capítulos 5 e 6 do livro Dos Mensageiros. E ali ele faz uma colocação. A diferença, ele vai estabelecendo diferenças entre trabalhadores, colaboradores e servidores. Aí ele fala, quem não deseja, olha, fazendo referência ao servidor, quem não deseja este perfil de tarefa, quem não deseja, como servidor, este perfil de tarefa, procure outras, porque existe espaço para ser colaborador. Existe. A maioria esmagadora de nós somos colaboradores. A maioria somos colaboradores. Quem não deseja ser servidor, não tem problema, seja colaborador. A gente caminha futuramente para sermos servidores. O que nós não podemos é não assumir nenhuma posição nem outra e ficarmos naquele movimento que nós trouxemos aqui, que João coloca para a gente no capítulo 3, nos versículos 15 e 16, Deus vomitará os mornos. Não podemos ficar nessa posição aqui, olha, de ser morno, de ficar em cima do muro. A pessoa não... e como é que você está? Ele lá no casamento, ruim com ele, pior sem ele. Mais ou menos. Sai da posição mais ou menos. E como é que está lá no seu trabalho? A gente está levando, né? Sai da posição mais ou menos. Eu não estou aguentando muito não, mas eu já vou aposentar mesmo. Sai da posição de cima do muro. É essa a proposta. Então, como nós já estávamos fazendo essa referência, atentemo-nos qual caminho de trabalho a gente está escolhendo. Vamos escolher, ainda que sejamos trabalhadores, para futuramente, ao longo dos séculos, sermos servidores. Ainda hoje. Essa é a proposta do irmão José para nós. Ok? Um abraço a todos. Até breve. Fiquem com Deus.